Shalom, queridos, boa noite. Ainda de pé no seu lugar, não se assenta não. Fernando, ele já acenderam a luz, vocês estão mais adiantados do que eu. Não, deixa quieto. Estão mais corridos do que eu. Mas Fernando, no início desse culto, ele trouxe uma canção. No final dessa canção, ele nos conduziu ao menos a mim, ele me conduziu a olhar um pouco para a minha vida e ver o quanto Deus é bom. A misericórdia dele dura para sempre. Nós normalmente somos tentados a olhar todas as dificuldades que nós estamos passando no nosso dia a dia, como o mês foi isso, como o mês foi aquilo, como o mês foi complicado. Mas deixa eu falar algo para você nessa noite. Eu estava ali naquele canto ali, o Espírito Santo ministrando no meu coração, me dando essa direção para que eu passasse para você nesse tempo. Tantas coisas o Senhor tem feito por mim, tantas coisas o Senhor tem feito por você. O simples fato de você estar aqui nessa noite, o simples fato de você estar com vida, o simples fato de você estar respirando. Assim como eu falei para você, nós somos tentados a olhar e manter os nossos olhos fixados nos problemas, nas dificuldades que nós estamos passando no nosso dia a dia. Mas eu queria nessa noite conduzir você, querido, a cantar uma canção, assim como o Fernando falou. Essa canção diz: o Senhor é bom, teu amor dura para sempre. Sabe por quê, querido? Tantas coisas o Senhor tem feito por nós. Se você for olhar um pouquinho para trás, olhar um pouquinho para a sua semana atrás, você vai começar a contemplar os milagres que Deus liberou sobre a sua vida. Se você for olhar um pouquinho para trás, até mesmo nesse mês de setembro que já está se findando, já está se finalizando, se você for parar para olhar muitos problemas, muitas dificuldades, você pode ter vivido sim, mas se você chegou até aqui é porque Deus te livrou de cada um deles. Eu quero te conduzir nessa noite, querido, nesse último momentozinho aqui de louvor, de adoração, para que você fechasse os seus olhos e começasse a perceber, começasse a contemplar a bondade do Senhor, que é sobre a sua vida, que é sobre a sua casa, que é sobre suas finanças, que é sobre seu casamento, e cantasse ao Senhor nesse finalzinho, muito breve: o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. E eu cantarei, pois tu és bom, e eu dançarei, pois tu és bom, e eu gritarei, pois tu és bom. Tu és bom para mim. Jesus, muito obrigado, Senhor. E eu cantarei, pois tu és bom, e eu dançarei, pois tu és bom, e eu gritarei. Tu és bom para mim. Senhor, nós te louvamos, Pai, nessa noite, Pai. Nesse tempo nós contemplamos a tua bondade, a tua misericórdia sobre a nossa vida, sobre essa igreja. Grandes batalhas, grandes dificuldades, muitos problemas temos vivenciado sim, Pai. Mas o Senhor tem nos dado vitória a cada uma desses problemas. O Senhor tem nos feito perseverar. O Senhor tem nos feito vencedores. Por isso nós estamos aqui nessa noite, Pai. Nós contemplamos nessa noite a tua bondade. Nós contemplamos nessa noite a tua misericórdia. Nós contemplamos nessa noite, Pai, o teu amor sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre nossas finanças, o teu amor sobre os nossos filhos, Pai. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado pelo ar que nós respiramos. Muito obrigado, Pai, por tua bondade, por cada tempo, Pai, que o Senhor tem nos feito crescer, amadurecer e vivenciar coisas novas em Ti. Muito obrigado, Pai, por cada livramento, livramentos esses, Pai, que a gente às vezes não consegue nem perceber, Pai. Mas nós sabemos que a todo tempo o inimigo tem tentado contra a nossa vida e o Senhor tem nos dado livramento, o Senhor tem nos dado vitória, Pai. Eu quero nessa noite, Pai, junto com cada um dos meus irmãos, Pai, louvar ao Senhor, agradecer ao Senhor, engrandecer ao Senhor, Pai, por esse tempo de vitória, por esse momento, Pai, que nós temos a oportunidade de contemplar o Teu amor, temos a oportunidade de contemplar a Tua bondade,
a tua misericórdia. Fique à vontade, Espírito Santo, faça conforme a tua vontade aqui nessa noite, conforme o teu querer. Que eu te peço nessa noite para que o Senhor me use conforme a tua vontade, conforme o teu querer, Pai. Que a minha vontade, Pai, seja colocada aos pés da cruz. Eu coloco aos pés da cruz a minha vontade, os meus achismos, os meus conceitos, os meus preconceitos, Pai. Eu quero dar espaço, Pai, para que o Senhor me use nessa noite, Pai, conforme o teu querer, Pai, conforme a tua vontade, Pai. Faça dessa forma em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, queridos. Boa noite a todos. Boa noite a você que também está em casa. Deus possa te abençoar de uma forma sobrenatural nessa noite. Abra comigo a sua Bíblia em Isaías, no capítulo 62. As crianças, Deus abençoe vocês. Você pai, mãe, pode liberar seu filho para a salinha. Isaías 62, versículos 6 e 7. Diz o seguinte: ó Jerusalém, coloquei vigias sobre seus muros, eles vigiarão continuamente, dia e noite. Não descansem, vocês que oram ao Senhor. Não deem descanso ao Senhor, até que Ele complete a obra, até que Ele torne Jerusalém motivo de orgulho de toda a terra. Você já deve ter percebido que eu quero tratar contigo nessa noite é a respeito de oração. Assim como eu falei para você no início, Deus tem falado o nosso coração, Deus tem nos trago novas perspectivas, Pai, daquilo que Ele quer fazer no nosso meio, daquilo que Ele vai fazer no nosso meio, mas eu e você, nós precisamos tomar algumas posturas. E nesses últimos dias, ou melhor, nessa semana específica agora, Deus está mexendo muito forte no meu espírito a respeito de oração e de jejum. Porque se é uma arma, se é algo que nós precisamos fazer com um pouco mais de ênfase, nós vamos ter o entendimento aqui, orar mais e jejuar mais. Como eu falei para você, Deus tem liberado algo novo sobre a nossa vida, sobre essa igreja, ou melhor, Deus tem nos feito resgatar alguns entendimentos, Deus tem nos feito resgatar algumas promessas do que Ele já liberou sobre a nossa vida. E deixa eu falar algo para você, nós somos seres espirituais e nós precisamos começar a acessar essas promessas. E essas promessas são acessadas no mundo espiritual. Como acessar essas promessas? Através do jejum, através da oração. Eu quero caminhar contigo, eu quero te fazer entender aquilo que Deus está ministrando no meu coração. Nós nunca podemos esquecer que o nosso Deus, Ele governa o mundo. Ele não é um Deus ausente. A sua mão está sempre regulando os negócios dos homens. Quando eu falo negócios aqui, são as coisas dos homens. Não estou falando de negócios, empresas, empresariais, não. Deus está sempre regulando as coisas dos homens. Lá em Salmos capítulo 11, versículo 4, diz o seguinte: Ele está em seu santo templo, o Senhor governa dos céus, observa a todos com atenção e examina a cada pessoa da terra. Deixa eu falar algo para você, querido. Nós estamos cientes de que Deus governa,
E se Ele governa, como Ele governa a nossa vida? Como é que Deus governa a nossa vida? Como é que Deus governa a igreja dEle? Como é que Deus governa o seu povo? A resposta, querido, é muito simples. Eu já falei aqui, Deus governa a nossa vida, Deus governa a igreja, Deus governa o seu povo através da oração. Isso significa que se uma igreja não ora, ela não tem o governo de Deus. Ou seja, se uma igreja não ora, ela pode até funcionar, mas ela não flui. Se uma igreja não ora, ela está fora da frequência do céu. Se uma igreja não ora, ela se cansa de uma forma muito fácil. Por quê? Porque não está no fluir do rio de Deus. Havia uma profecia na Bíblia de que Deus libertaria todo o seu povo do Egito que estava cativo, estava escravo durante 400 anos. Se existia essa profecia, por que demorou tanto para que isso acontecesse? Lá em Êxodo capítulo 3, versículo 7 e 8 diz o seguinte: Moisés, o Senhor disse a Moisés: Moisés, eu vi a aflição do meu povo, eu vi o meu povo aflito, eu vi o meu povo afligido, eu vi o meu povo sendo massacrado, porém Moisés, por conta da tua oração, eu desci para livrá-los. Lá em Ezequiel capítulo 22, versículo 30, Deus chega para Ezequiel e diz o seguinte: antes da nação ter sido exilada, destruída da Babilônia, ele diz o seguinte: procurei alguém que estivesse na brecha, orando para que a nação não fosse destruída, mas como a ninguém encontrei, a nação foi destruída. Outro aqui, Joel capítulo 2, versículo 28. Essa eu quero ler aqui com você. Joel capítulo 2, versículo 28. Diz o seguinte: então depois que eu tiver feito essas coisas, derramarei meu espírito sobre todo tipo de pessoas. Seus filhos e suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Naqueles dias eu derramarei o meu espírito até sobre os servos e as servas, farei maravilhas nos céus e na terra, sangue, fogo, colunas de fumaça, o sol escurecerá e a lua se tornará vermelha como sangue, antes que chegue o grande e terrível dia do Senhor. Deixa eu falar algo para você, querido. A palavra do Senhor diz logo lá no início o seguinte: então depois que eu tiver feito essas coisas, derramarei o meu espírito sobre todas as pessoas. Seus filhos e suas filhas profetizarão. Deixa eu falar algo para você, querido. O mundo hoje está falando que seu filho, a sua filha deu errado. O mundo hoje está falando que essa geração é uma geração fracassada, mas a palavra do Senhor diz que os seus filhos são profetas. E eu e você, nós precisamos, querido, entenda algo, eu e você precisamos começar a liberar palavras sobre a vida dos nossos filhos. O mundo tem falado isso, o mundo tem falado aquilo. Às vezes você tem passado algumas dificuldades com seus filhos dentro de casa. Às vezes está no mundo das drogas, às vezes está na bebedeira, entre outras situações. Mas deixa eu falar algo para você. A palavra do Senhor diz que os seus filhos são profetas e eles profetizarão. Então, querido, eu e você precisamos nos levantar e profetizar sobre a vida dos nossos filhos. Nós precisamos entender a força que nós temos, a força que a palavra que sai da nossa boca tem a respeito dos nossos filhos. Não era isso que eu queria falar, mas lá em Joel capítulo 2, versículo 28, você viu a promessa do Senhor. Existia uma promessa sobre aquele povo. Só que deixa eu falar algo para você, até os apóstolos precisaram orar para que essa promessa se cumprisse, ela iria se cumprir, mas o que acontece, querido, é que aquele povo se reunia todos os dias para orar por aquela promessa, para orar por aquilo que Deus já havia prometido sobre a vida deles. Mateus 9,38 diz o seguinte, Jesus disse: ore ao Senhor da seara para que Ele envie obreiros para a seara. Querido, deixa eu falar algo para você, querido. Deus, Ele pode salvar o mundo se Ele quiser, sem a minha oração e sem a sua oração. Mas a grande questão, querido, é que Ele manda eu e você orar para que os obreiros fossem enviados. Jesus afirma, lá em Jeremias 33,3, diz o seguinte: clama a mim e eu te responderei. Deixa eu falar algo para você, querido.
apesar de Deus saber todas as suas dificuldades, apesar de Deus saber tudo que você está vivenciando, apesar de Deus saber o momento que você acorda até o momento que você dorme, Ele te dá a livre escolha para que você clame para receber. Só tem uma coisa, querido, que para a Deus, só tem uma coisa que acelera Deus, só tem uma coisa que faz Deus ir, só tem uma coisa que faz Deus voltar, é aquilo que Ele fala. Deus tem compromisso com a palavra dEle, Deus tem compromisso com aquilo que Ele fala, e Ele vela por aquilo que Ele fala. A Bíblia diz que o trono de Deus é sustentado pela palavra. Se a palavra falhar, Ele falhou. E sabe por quê, querido, que Ele nunca falhou? É porque lá em Números capítulo 23, 19 diz o seguinte: porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Alguma vez Ele falou e não agiu? Alguma vez Ele falou e não se cumpriu? Mateus 24, 35 diz o seguinte: passarão os céus e a terra, mas a sua palavra nunca passará. Eu estou construindo algo com você aqui nesse início, querido. Eu estou te trazendo alguns exemplos para algo que eu quero tratar contigo. Se Ele falou, querido, vai se cumprir. Se Deus liberou algo sobre a sua vida, se Deus liberou algo sobre essa igreja, vai se cumprir. A grande questão é que Ele estabeleceu, querido, um sistema imutável de comunicação, um sistema que não se muda, um sistema que nós não temos o poder de forma alguma para mudar. Independente se você está feliz, independente se você está passando por alguma dificuldade, independente se você está vivenciando o melhor tempo da sua vida ou o pior tempo da tua vida, nós precisamos entender, querido, que esse sistema que Deus estabeleceu para mim e para você é a oração. Nós precisamos voltar a ter o hábito de orar incansavelmente. Os tempos são ruins. Se você não percebeu ainda, querido, se atente, mas nós já estamos em guerra. No final nós vamos orar aqui, porque existem coisas para serem assinadas aí agora essa semana. E nós como igreja precisamos nos levantar. Nós como igreja nós precisamos nos posicionar. E como é que a gente guerreia contra tudo isso que está acontecendo no Senado, no meio político? É através da oração, querido. Nós não temos o que fazer a não ser colocar o nosso joelho no chão e orar ao Senhor. Só Ele pode mudar tudo aquilo que está acontecendo contra a igreja do Senhor, contra a família, contra a vida. Não adianta você falar que está doendo, querido, não adianta você falar, eu preciso disso, eu preciso daquilo, não adianta você falar, Deus conhece o meu coração, querido, nada vai mudar se você não orar, nada vai mudar na sua trajetória se você não clamar ao Senhor, nada vai mudar na tua vida se você não criar o hábito de oração. Por muitas vezes, principalmente nós no meio cristão, a gente sempre está ouvindo, eu estou assim, eu estou frio, eu estou mal, eu estou desse jeito. Querido, se você orar, querido, não tem como você ficar frio. Se você orar, querido, você não tem como paralisar, não tem como ficar para trás. Por quê? Porque você para de olhar para as circunstâncias que estão à sua volta, você começa a colocar os seus olhos no Senhor, e você sabe que Ele pode todas as coisas. A grande questão, querido, é que a gente vacila muito, a gente relaxa muito. E deixa eu falar algo para você, nós estamos num tempo muito propício para um grande avivamento. Sabe por quê, querido? Porque nós estamos começando a entrar em grandes dificuldades a nível de nação. Ou melhor, a nível mundial. Porque quando os tempos são tranquilos, quando os tempos são fáceis, a gente relaxa. Agora, quando o tempo aperta, quando o momento aperta, quando as coisas à nossa volta começam a apertar, a gente começa a se mexer, a gente começa a se movimentar e a fazer aquilo que tem que ser feito. Ou seja, diante de um momento ruim, diante de tanta coisa ruim que já está acontecendo, o que nós precisamos começar a nos movimentar e a fazer, querido? Orar. Orar incansavelmente.
Deus, essa semana, Ele me moeu a respeito disso. Deus, essa semana, Ele me moeu a respeito disso. Hoje de manhã cedo eu fui olhar no YouTube, né? Muitos falam que o celular ouve tudo aquilo que a gente fala, e eu começo a acreditar, porque no YouTube hoje começou a me mostrar tanta coisa de oração. Eu conheci um pastor chamado Paulo Canuto, eu não sei se alguém já ouviu falar aqui, eu não conhecia. Gente, eu comecei a assistir os vídeos desse homem, eu falei assim, meu Deus, um senhorzinho, quanta experiência, quanta vivência com Deus aquele homem já vivenciou. Através da oração, através do jejum, tudo aquilo que ele construiu na jornada dele, jejum e oração. E deixa eu falar algo para você, querido, nós não podemos ficar aquém de tudo aquilo que está acontecendo à nossa volta. Nós precisamos nos mobilizar, nós precisamos nos levantar. Tantas coisas estão acontecendo à nossa volta, tantas coisas estão acontecendo dentro das escolas. E aí às vezes a gente que não tem esses acessos, a gente meio que fica relaxado. Eu já há algum tempo parei de ouvir e assistir e buscar algumas informações sobre tudo que está acontecendo mundo afora, na geopolítica, coisa e tal. A gente precisa estar um pouco encanado. Eu falei, Senhor, eu não aguento mais ouvir. Eu não aguento mais ouvir nada sobre política. E hoje Deus estava me falando, olha, você precisa ouvir. Você precisa voltar a ouvir. Porque a sua oração ela precisa ser intencional. Se você não sabe o que está acontecendo, a sua oração deixa de se tornar intencional. E você precisa se levantar para começar a orar por tudo que está acontecendo, ou melhor, contra tudo que está acontecendo. Então, querido, deixa eu falar algo para você. Se movimente. Se movimente, porque grandes coisas Deus tem para fazer na nossa vida. Grandes coisas, eu falo isso sempre, grandes coisas Deus tem para fazer através de nós aqui nessa terra ainda. E acredite em algo que eu vou falar para você, esse é o tempo, esse é o tempo. Agora, querido, deixa eu falar algo para você, nós precisamos pegar em algumas armas